Boa noite. Mais uma caminhada. Estamos juntos nesse movimento de progresso, de aprendizado, de união, de solidariedade. E vamos escutar mais uma vez aquilo que Joana de Ângeles nos trouxe, já que ela estava com o olhar na nossa caminhada espiritual. O que será que ela nos disse, né? Esse olhar tão carinhoso, tão acolhedor da nossa irmã Joana de Ângeles. Hoje, nós vamos continuar o segundo pilar da psicologia transpessoal. Continuando o segundo pilar. Aprendendo a viver. Aprendendo a viver, nós vimos conceito de amadurecimento mental, afetivo e o amadurecimento mental, o segundo passo. Hoje, nós vamos continuar nos caminhos do amadurecimento humano. Veremos mais dois caminhos nesse processo de amadurecimento: o moral e o psicológico. Então, nós estamos caminhando para o sucesso. Esse é o caminho do sucesso, aprendendo a viver. Porque quem aprende a viver, aprende a ser espírito integral, que chega ao seu propósito mais rápido. Porque eu tenho que saber viver. Tenho que saber levar a vida, eu tenho que ver um sentido na minha vida. Então, vamos caminhar junto com a nossa irmã Joana de Ângeles. Então, nosso terceiro passo. Para que ocorra o amadurecimento, é indispensável pensar, exercitar a mente, ampliando a capacidade do espírito discernir. Porque sem a mente, o espírito não pode discernir. O que é discernir? Saber se vai para a direita ou para a esquerda, se vai para cima ou para baixo, se escolhe uma coisa, se escolhe a outra. Tem que ter discernimento para escolher aquilo que realmente tenha sentido para o propósito que você está fazendo, está esperando, para a sua meta, para o foco que você está se dirigindo. Logo, se apresenta um desafio. Mais um desafio na nossa caminhada, amadurecimento moral. Então, para ver o amadurecimento da mente, tem que ter amadurecimento moral. Este vai ser responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras, imediatistas. Mudamos a escala de valores. Nós começamos a olhar de outra forma aquilo que antes era interessante, deslumbrante, porque se eu tiver só com a parte mental e emocional, como nós vimos os primeiros amadurecimentos, eu não tenho parâmetro e eu vou escolher porque é bonito, porque é brilhoso, porque é cheiroso, porque tem muitas cores, ou até porque não tem cor nenhuma, e eu acho que aquilo ali não tem cor, vai chamar muita atenção, enfim. Mudar a escala de valores já é um passo adiante do amadurecimento humano. Por quê? Nós começamos com aquele processo todo só de emoção. Nós já vimos isso. Depois, nós começamos com a razão. E aí a razão, ela, junto com a emoção, ainda não tem o discernimento. E aí eu penso para atender a minha emoção. E eu preciso de mais alguma coisa para saber se convém ou se não convém aquilo que eu estou querendo. Então, nós rompemos os limites das conveniências restritivas, interesseiras. Aquilo que leva a gente a guiar pelos outros, ou pelo próprio interesse pessoal, ambição. Nos apoiamos aqui no Código de Ética universal, ancestral,
perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo. Então, aqui, nós estamos baseados em uma essência mais profunda. A ética faz com que você tenha restrição, mas não por ser por conveniência, é apenas para ter bom senso. Porque eu tenho que ver se não estou deixando de cumprir a lei universal. E aí eu vou respeitar o próximo, eu vou respeitar a natureza, eu vou respeitar Deus e, acima de tudo, me respeitar. Vamos compreendendo, então, que o limite da liberdade começa na fronteira do direito alheio. Porque eu achava que eu tinha liberdade para tudo, era o que eu pensava, era o que eu sentia, era aquilo que eu ia fazer, pelo meu interesse, egoisticamente. Agora eu começo a ver que eu estou no meio de pessoas, que eu estou no meio de seres, que eu preciso cooperar, que eu preciso rever o meu ponto de vista, porque não é só eu, não estou vivendo numa ilha, e aí eu começo a perceber que eu tenho liberdade até um certo ponto. Eu só tenho liberdade mental, mas na hora de agir, eu preciso perceber se eu não vou machucar alguém, se eu não vou trabalhar contra a natureza, se eu não estou contra a lei universal. Ou então, se eu não estou contra mim mesmo, né? Se eu num processo masoquista, né? Aí eu sei que aquilo faz mal, mas eu vou fazer só um pouquinho, né? Eu vou comer só um pedacinho, não faz mal. Então eu começo a realmente não só aspirar aquilo para mim. Eu não quero para mim o que não gostaria de receber também do outro. Eu não quero para o outro o que não gostaria de receber para mim. Então, essa rua de mão dupla vai fazer parte desses códigos de ética universal. Uma pausa para a distinção entre a inter-relação das duas áreas que falamos. A moral se refere a um conjunto de normas, valores, exemplo, bem e mal. Princípios de comportamento, costumes específicos de uma determinada sociedade e cultura. Isso é a moral. A ética tem por objeto análise e investigação, natureza dos princípios que subjazem as normas, questionando o sentido delas. Então, já vai analisar, vai investigar a natureza daqueles princípios que regeram a moral. Se esses princípios realmente podem entrar nas normas dos valores morais e questionando o sentido disso. Por que isso aqui está nesta norma moral? Por que tem esse valor? Por que isso é o bem? Por que aquilo é o mal? E aí a ética vai fazer com que a gente cumpra determinados preceitos morais, mas pela ética, e não porque alguém está me impondo. Então, a gente tem que andar, as duas têm que andar juntas. Existe uma estreita articulação entre elas, na medida em que a ética tem como objeto de estudo a própria moral, não existindo uma desligada da outra. Elas são independentes entre si, como podemos verificar no gráfico ao lado, mas tem uma articulação entre uma e a outra. Nesse sentido, tanto a ética implica a moral, enquanto matéria-prima das reflexões, e sem a qual não existiria a ética, como a moral implica a ética para repensar nos valores, para repensar nos princípios, desenhando assim entre elas uma importante relação, circularidade ascendente e complementaridade. Essa circularidade ascendente que é para colocá-la realmente acima de tudo. Acima de tudo está a ética e moral. E complementaridade. Por quê? A ética implica na moral. E a moral precisa da ética para sobreviver. Porque se não tiver a ética na moral, logo, logo, aqueles valores vão morrer. Aqueles valores vão se desmanchar. Isso é só uma parte para que a gente possa
entender o que eles estão falando aqui do desenvolvimento moral. Então, a maturidade moral liberta, pois vai tirar os códigos de hipocrisia, os códigos das circunstâncias, que levam ao desenvolvimento do egoísmo, da vaidade, da autocracia. Então, começa a despedaçar esses códigos. Por isso, se eu tenho a maturidade moral, eu me liberto dessa hipocrisia, eu me liberto de algumas circunstâncias que foram impostas à minha vida. Esta realização moral, ela é dinâmica, ela é entusiasta, ela alarga as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Então, isso é muito importante, essa realização moral. Por isso, eu preciso, dentro de uma educação, levar esse código, códigos morais para o meu filho, de ética, sair da hipocrisia. Não adianta você dizer uma coisa que você acha que é bonitinho, para o seu filho achar que é bonitinho, mas depois você vai ver, ele vai ver você está fazendo diferente. Então, cadê o código? Então, esse código não tem ética, porque você burlou o código. Burlou o código moral? Então, é porque a pessoa não tem ética. Quem tem ética não burla o código moral. E aí, essa realização dinâmica, que entusiasma o ser, porque ele alarga essas possibilidades de crescimento num todo, crescimento integral. Dois sensos morais surgem com isso. O convencional, que é o aceito, oportunista, às vezes amoral ou imoral, imposto pelas convivências de cada época, civilização, de cada cultura, é aquele convencional. Que a gente vê, mas no passado podia ser assim? Podia, mas não é. Agora não pode ser. Mas ninguém era preso quando fazia isso, quando fazia aquilo. Mas agora, o código mudou. É outra época. Então, o verdadeiro código, ele vai superar os limites ocasionais. Destaca-se em todas as épocas como verdadeiro, igual ao que fala no Decálogo e no Sermão da Montanha. Então, aonde tem o código verdadeiro, tem a lei de Deus. Tem a lei universal, que é imutável. Não, ela ultrapassa todos os limites da ética oportunista, da moral convencional, que está ali com as conveniências da sociedade, conveniências da cultura. Então, vamos ver se a gente consegue ter a consciência de seguir sempre esse senso moral verdadeiro, que vai destacar realmente na época que nós estivermos mais adiantados, nós vamos entender mais. Mas hoje a gente pode já começar individualmente a pensar realmente nesse senso moral verdadeiro. Quarto passo. A conquista dessa maturidade moral verdadeira é indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Toda sociedade que segue essa ética, essa moral verdadeira, ela está com equidade, acompanhando o equilíbrio do universo. Então, é aquela sociedade que vai se tornando com equidade, vai se tornando mais adiantada, mais evoluída. Nós vamos compor essa sociedade. Para que nós possamos compor essa sociedade, eu preciso passar a seguir a minha maturidade moral verdadeira, porque é um conjunto de pessoas. A sociedade não cai em cima da gente de paraquedas. Nós é que formamos a sociedade. Então, é indispensável que eu comece esse processo de autorrealização conquistando essa maturidade moral. Quando vence a etapa da maturidade moral, vem a maturidade social, surgindo naturalmente o homem psicológico. E aí, porque a gente começa a se conhecer, a se autotrabalhar, eu começo a me harmonizar no grupo, naquele grupo que tem a maturidade moral. Então, a maturidade social
ela começa a trazer o homem psicológico que vai se tornar harmônico no grupo. Isso que a maturidade moral vai levar a esse processo de buscar o seu autoconhecimento, de buscar esse autotrabalho. Esse indivíduo torna-se aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar à sua volta, alegria de viver nas pessoas que estão ao lado dele. Então, esse é o verdadeiro ser psicológico, aquele ser que realmente tem amadurecimento psicológico, a partir da maturidade afetiva, a partir da maturidade mental, a maturidade moral, para ele alcançar essa maturidade psicológica e ser esse ser que aglutina, que acolhe, que compreende. Ele é esse líder natural. E todo mundo gosta, ele tem aquele carisma, todo mundo gosta de estar perto dele, ele traz alegria de viver. Quem não conhece alguma pessoa que é assim, né? Que está sempre de bem com a vida, que compreende A, B ou C, que agrega, que acolhe. Nós precisamos começar a botar essas virtudes na vida da gente para ir realmente somando ao nosso psicológico, para ir integrando o espírito que há em nós, para que ele se torne esse ser psicológico harmônico no grupo. O amadurecimento psicológico é imperativo que surja naturalmente ou por necessidade. Estabelece no processo da evolução. Ele surge naturalmente, mas pode também ocasionar que a gente tenha necessidade de correr com esse amadurecimento psicológico. Agora, é imperativo e realmente não se pode dizer que você vai ficar sem esse amadurecimento a vida inteira. Você vai, nem que seja através da dor, por isso surgir por necessidade, porque você começa a ser afastado do grupo, você começa a não ter aceitação, e eu começo a repensar, eu começo a buscar o autoconhecimento. Então, o ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o perturbador infinito. Finito, termina, não tem infinidade de espírito. Tem um círculo estreito, sem metas. Então, é aquele ser que vive em volta do próprio umbigo. Então, tudo que sai da caixinha dele, ele expulsa. Não consegue viver em sociedade. Não consegue alcançar nenhum tipo de meta. Ele não consegue estabelecer uma meta para ele. Porque ele é fechado, ele é finito, ele é pequeno demais. E por ele ser pequeno, ele é frágil. E ele não tem uma veracidade de pensamento. E aí esse ser fica com medo de tudo. Ele se irrita facilmente, ele não sabe o que quer, ele fica perturbado, e ele não sabe, olha, meu Deus do céu, eu não sei para onde eu vou, eu não sei por onde começar. É essa cara aí que as pessoas fazem, né? O indivíduo não pode viver sem relacionamentos. Por quê? Pelo contrário, ele vai se alienar. E aí ele precisa viver, superar o estado egocêntrico para se tornar útil socialmente. Neste passo, há o rompimento com o círculo familiar da infância e abre a comunidade, que é a grande escola da vida. Não é rompimento com pai e mãe, não. É aquele círculo familiar fechado, que está ali apenas para dar os primeiros passos àquele espírito, para ambientar o espírito num conceito de virtude, num conceito ético, num conceito moral. E aí, ele agora vai passar adiante, vai sair daquela infância e vai entrar num processo já de caminhada para a adolescência e para a idade adulta. Para isso, ele precisa do relacionamento. O seu desenvolvimento vai aumentar com os contatos. Contato com a natureza, contato com as criaturas, os interrelacionamentos pessoais,
renunciando à liberdade interior a fim de planificar-se no grupo. Então, ele vai sair daquele processo intimista e vai começar a lidar com o grupo para alcançar a plenitude. O homem que não lida com o grupo, ele não vai alcançar a plenitude, porque internamente, só vivendo, achando que meditando, estando com ele mesmo, ficando lá naquela bolha, não vai acontecer nada. Ele não vai alcançar a plenitude. Então, ele precisa do contato com a natureza, do contato com as pessoas, do contato, do interrelacionamento. Também não adianta estar junto do povo só, sem falar nada, sem interagir, sem trocar, sem compartilhar. Também não adianta. Você vai estar ali mudo, calado, e aí? Onde fica toda essa questão de conhecimento, de troca, de doação? Com o conflito embutido no comportamento pessoal, vai se tornar impossível o relacionamento social. Então, eu tenho que olhar para mim, para ver o que está me desgastando, o que está me segurando, o que está me impedindo. Então, é indispensável os encontros, as experiências de grupo, para sair desse conflito interno, para passar a trocar experiências. Encontros são importantes, grupos são importantes. Agora, nesse processo de pandemia, a família não tem que ser só pai para mandar o filho fazer alguma coisa, a mãe para mandar o filho comer, para fazer comida, não. Precisa também ter grupo, ter encontros nessa família com brincadeiras, com experiências mais divertidas, música, canto, dança, a família inteira junto, porque isso é fundamental. E nós não estamos juntos à toa, nós não estamos ali embutidos dentro de casa à toa. Começamos a tirar esse conflito nesse comportamento social familiar, que é o primeiro núcleo social que eu conheci. Então, agora, depois disso, tenho certeza que quando nós formos para o mundo, nós já estaremos superando a violência, a separatividade, a afetuosidade racional vai integrar o grupo social, vai superar tudo, a violência e a separatividade. E a parte afetuosa, racional, vai buscar a integração daquele indivíduo. Então, alcançar a consciência de que é indispensável você ter as experiências grupais, ter os relacionamentos sociais, vai fazer com que a gente supere a violência, com que a gente supere esse individualismo, essa ganância, essa ambição. E aí o ser afetuoso, racional, vai começando a buscar a integração do grupo social. O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro. E aí, saindo do ego, esvaziando o processo do ego para chegar ao self, ele vai se tornar o homem integral. Então, nós chegamos aqui a esse amadurecimento psicológico para viver essa amplidão, para passar aquele portal que nós estamos vendo ali, na busca da realidade. O homem integral, no capítulo 3, fala dessa busca da realidade. E aí, nós vamos nos tornar esse homem integral. Que ele vai sair, ele vai livrar-se daquele ego dominador que impõe, que restringe, que cria mecanismos para não ver o que está dentro dele. E nesse caso, quando eu amadureço psicologicamente, eu vou ter essa amplidão infinita. Eu vou aspirar sempre bom e o belo, o verdadeiro. E eu vou atingir o meu self. E aí sim, eu vou ver que o homem integral tem aqui dentro de mim. Então, estamos aqui com as referências bibliográficas desse segundo pilar. Nós tivemos a referência bibliográfica do primeiro pilar, aqui do segundo pilar. E nós vamos, na semana que vem, entrar
no terceiro pilar. Aguardem, porque ainda temos muito o que estudar, principalmente no quarto pilar, que vai ser realmente um mecanismo muito importante. Aguardem. Espero que vocês estejam fazendo essas reflexões no próprio conteúdo interno para encaixar onde eu estou nessa fase de evolução. A maior proposta desses estudos é nós detectarmos o que está faltando para alinhar no nosso caminho. Eu espero estar sendo útil para vocês esse olhar da Joana de Ângeles. Graças a Deus, estamos encerrando o nosso encontro de hoje, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja nos acompanhando com seu manto de luz. A todos que estão aqui, que seja sempre e que todos os santos, que todos os anjos, que todos os nossos guias possam estar nos protegendo. Graças a Deus.